Bom, pessoal, vamos prosseguir então. A gente tinha parado na nossa aula 1, nesse slide, falando sobre iniciando o princípio da inclusão e exclusão. E a gente vai começar agora a aula 2 por aqui, relembrando rapidamente o que a gente viu. Bom, então em termos de probabilidade, a gente tem que probabilidade de qualquer evento, né? É sempre o número entre 0 e 1, podendo ser 0, se o evento for vazio, por exemplo, né? Então P de vazio, por exemplo, é 0, podendo até ser 1, por exemplo, P de ômega igual a 1, tá? Para eventos, aí vem uma propriedade que é bastante útil, né? Que diz respeito a como calcular a probabilidade da união de eventos, no caso em que esses eventos são 2 a 2 disjuntos ou mutuamente exclusivos. E o que isso significa? Bom, significa que se eu tenho uma sequência, isso aqui denota sequência de eventos aí, onde I é maior ou igual a 1. Então, I igual a 1, 2, 3, 4, assim infinitamente. Então, essa sequência de eventos vai ser uma sequência disjunta, né? Se somente se a interseção entre a I e a J for vazia para todo I diferente de J. Tá? E aí o que acontece? Bom, se vale isso, né? Ou seja, se os conjuntos são 2 a 2 mutuamente exclusivos, então a probabilidade da união dos N conjuntos, né? Então isso aqui quer dizer, essa notação aqui dentro quer dizer A1 união com A2, união até AN, tá? É isso que significa essa união aqui. Quer dizer que você vai pegar o que está aqui dentro e calcular uniões onde o I vai de 1 até N, tá? Então, deu isso. Tá bom? Então, a probabilidade da união desses eventos vai ser decomposta como a soma das probabilidades de cada evento, tá? Então, bom, por que isso, né? Porque exatamente você não tem ninguém na interseção comum de cada um dos pares, né? Então você não vai estar contando ninguém duas vezes, tá bom? Então você simplesmente pode fazer essa separação da união como soma, né, das probabilidades de cada evento, tá? E vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui no próximo exemplo. O exemplo vai estar lá na frente, tá? Eu vou dar, será que eu falo sobre isso agora ou será que eu falo depois? Não, vamos falar agora então. Eu vou dar um exemplo. Peraí. Não, é melhor. Eu vou deixar para comentar isso lá na frente, quando a gente chegar nos slides, para falar qual é a importância desse 2 a 2 de juntos, tá? Mas a gente já vai ver isso. Eu só queria então denotar aqui, né, da propriedade acima decorre que a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento. Bom, isso é muito fácil de ver, né? Basta a gente fazer um desenho aqui. Aqui a gente tem ômega, que é todo o espaço. Então, se eu tenho aqui o conjunto A, o que está fora dele é o conjunto A complementar. Como A e A complementar unidos dão o conjunto universo todo, né, ou seja, o espaço amostral, e não existe nenhuma interseção comum entre A e A complementar, né? Então tem essas duas coisas, olha, A e A complementar tem interseção vazia, não tem ninguém que esteja ao mesmo tempo dentro de A e fora de A, e se eu unir os dois, o que está em A e o que está fora de A, eu tenho a totalidade do meu universo. Então, disso decorre que a probabilidade do A complementar é 1 menos a probabilidade de A. Tá? Por quê? Bom, isso aí é simples de ver, né? Vamos começar olhando para essa igualdade. Então, eu tenho se ômega é igual a A, união A complementar, então a probabilidade de ômega é igual a 1 sempre, né? Porque isso aqui é a probabilidade de dar um evento qualquer, né? Ou seja, é a probabilidade associada a todo o espaço. Isso vai ser a probabilidade de A união A complementar. Por quê? Porque esses dois conjuntos são iguais, então a probabilidade do primeiro é igual à probabilidade do segundo, que é o mesmo conjunto, tá? E aí, o que a gente conclui, né? A gente conclui que 1 é P de A união A complementar,
que é igual a. Aí a gente vai usar a propriedade 2. Por quê? Porque aqui a gente tem dois eventos, o A e o A complementar. E quem é? A gente tem a união desses dois. Então a gente vai querer separar como a soma das probabilidades de cada um. E a gente pode fazer isso por quê? Ora, porque a interseção dos dois é vazia. Porque a interseção desse cara com esse é vazia. De novo, não tem como você ter nenhum elemento dentro de A e ao mesmo tempo dentro de A complementar. Então a gente pode separar somando P de A mais P de A complementar. Tá? Pelo que a propriedade 2 nos diz. E aí, essas duas quantidades são iguais a 1. Então o que vai acontecer? Vou escrever aqui na linha de baixo bem espremido. Então eu tenho 1 igual a P de A mais P de A complementar. Eu posso passar o P de A para o outro lado. Então, olha, eu vou ter 1 menos P de A igual a P de A complementar. Então, viu o que aconteceu aqui? Eu mostrei que vale essa igualdade. Usando o quê? Usando só 2 e 1. Tá bom? E é uma propriedade bastante intuitiva, tá? Se você tiver, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui. Um exemplo dos dados, em que ômega é igual a o conjunto 1, 2 até 6. Então é um dado que eu vou lançar uma vez e vou ver a face. Tá? Se eu definir o A como sendo o evento sair um número par, por exemplo. Então A é dessa forma, e quem é A complementar? A complementar é 1, 3, 5. Como eu posso calcular a probabilidade de A complementar? Eu posso fazer 1 menos a probabilidade de A, que é igual a 1 menos meio. Meio por quê? Porque vai dar 3 sobre 6, tá? Então isso aqui vai dar meio. Tudo bem? Então só um exemplo, tá? Para mostrar, para exemplificar essa propriedade, que a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre eventos mutuamente exclusivos, né? Ou mutuamente exclusivos 2 a 2. Bom, então se a gente tiver dois eventos, né, a noção de exclusão mútua 2 a 2, ela vale para qualquer número de eventos. Vamos começar com 2, que é o mais simples. Então, se eu tiver dois eventos mutuamente exclusivos, é porque a interseção deles é vazia. Bom, e sendo vazia, então eu vou ter que a probabilidade da interseção de A com B vai dar 0. Bom, e agora, tudo bem, então isso é mutuamente exclusivo no caso de dois conjuntos, né? Então aqui são dois conjuntos. E se eu tiver N conjuntos? Bom, aí eu tenho dois conceitos que são diferentes, e eu vou frisar isso bastante com vocês nesse slide. A interseção é vazia, ou seja, então eu tenho N eventos, A1, A2, A3, A4, até a N, tá? Em que a interseção, se eu digo que esses eventos têm interseção vazia, quer dizer que a interseção de todo mundo é o conjunto vazio. Exemplo, vou colocar aqui em azul, tá? Então eu vou definir três eventos, o A1, que é igual a 1, 2, 3. Vou definir o A2, que é igual a 2, 4. E o A3, que é igual a 5, 6. Tá bom? Bom, defini meus eventos aqui, tá? Então, esses eventos têm interseção vazia, certo? Eu posso dizer que A1 até A3 tem interseção vazia. Então, A1, A2, A3 tem interseção vazia. Por quê? Bom, isso aqui é porque A1 interseção A2 interseção A3 vai ser o quê? Quem é o A1 interseção A2? É o conjunto que só tem um elemento, que é o 2. Agora, quando eu for intersectar esse conjunto resultante, que só tem o 2, com o conjunto A3, aí ele não vai ter mais nenhum. Vai dar vazia a interseção. A interseção do conjunto que só tem o número 2 com o conjunto que só tem 5 e 6 é vazia. Então, como a interseção dos três é vazia, eu digo que
os eventos A1 até A3 têm interseção vazia, tá? Agora, vamos ver outro exemplo. Vamos ver outro conceito, né? O conceito de serem mutuamente exclusivos 2 a 2. O que isso significa? Olha, significa que a I interseção com a J é vazio para todos os pares I diferente de J, tá? Então, ó, vamos ver se essa sequência A1, A2, A3 são, são eventos mutuamente exclusivos. Então, para ver se são eventos mutuamente exclusivos, eu tenho que pegar todas as interseções de pares, tá? Só dos pares, e ver se elas vão ser vazias. Então, a interseção do A1 com o A2 deu o quê? Deu 2, né? Que é diferente de vazio. A interseção do A1 com o A3 deu vazio. E a interseção do A2 com o A3 deu vazio. Então, olha, a gente tem que os eventos A1, A2, A3 não são mutuamente exclusivos 2 a 2. Tá? Por que não são? Porque, e aí eu nunca sei se é junto com acento, separado sem acento, eu já desaprendi tudo isso, infelizmente. Então, por que eles não são mutuamente exclusivos 2 a 2? Porque existe um par que a interseção, existe uma escolha, né, dentre esses três conjuntos, um par dentre esses três, que a interseção é diferente de vazio. Tá? Então, eles não são mutuamente exclusivos 2 a 2. Para ser mutuamente exclusivo 2 a 2, todos os pares, né, tem que ter interseção vazia. Esse aqui não tem. Tem interseção igual a 2. Tá? Então, são conceitos diferentes. Né? Interseção vazia significa você pegar todos os conjuntos, calcular a interseção de todos eles, e a interseção tem que estar vazia. Mutuamente exclusivo 2 a 2 significa que você vai pegar todas as combinações de dois conjuntos e ver se a interseção entre esses dois que você pegou é vazia. Se todas as combinações possíveis de pares de conjuntos forem vazias, tiver interseção vazia, então aqueles conjuntos são mutuamente exclusivos 2 a 2. Tá? Por que isso é importante? Porque quando a gente estava falando aqui em cima, né, da propriedade 2, ele precisava ser 2 a 2 disjuntos ou 2 a 2 mutuamente exclusivos. Tá? Não é interseção vazia, é mutuamente exclusivos 2 a 2, que é totalmente diferente. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso bem. Então, de novo, ó, considera o lançamento de um dado e considere esse evento aqui, 2, 3, 4 e 5. Tá? Que são todas essas faces aqui, 2, 3, 4 ou 5. Então a gente pode usar o conceito de exclusão mútua 2 a 2 da seguinte forma. A gente tem esse conjunto, né, esse evento, e aí qual é a probabilidade, né, desse evento aqui? É muito fácil, né? É 4 sobre 6. Por quê? Porque a gente está com um ômega que é equiprovável, tá? Então qualquer face tem a mesma probabilidade. Como eu tenho um evento com 4 faces, a probabilidade vai ser 4 sobre 6. Bom, mas eu também poderia calcular essa probabilidade da seguinte forma. Eu podia escrever esse conjunto como sendo a união do conjunto 2 com o conjunto 3, com o conjunto 4, com o conjunto 5. Tá? Podia fazer assim. Tem outras formas de decompor, mas eu quero olhar para essa forma. Tá? Então, olha, aí como esses dois, cada par é disjunto, ou seja, cada par tem interseção zero, em que sentido? Né? A interseção desse cara com esse é vazia. Desse cara com esse também é vazio. Desse com esse também é vazio. Né? Esse com esse também vazio. Esse com esse também vazio. Assim sucessivamente. Tá? E se eu pegar todos os pares envolvendo esses 4 conjuntos, eles vão ter, cada par vai ter interseção vazia. Então eu posso usar aquela decomposição que dizia que a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades. Então eu vou obter aqui, ó, igual
a P de 2 mais P de 3 mais P de 4 mais P de 5. Tá? Bom, e aí isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que é igual a 4/6. Então, beleza, tá batendo. Né? Isso porque eu usei corretamente o conceito de exclusão mútua 2 a 2. Mas e se eu usasse de forma incorreta? Tá? Eu poderia, por exemplo, vamos supor que agora eu quero decompor esse conjunto nessa união de 3 conjuntos. Tá? Aqui eu tenho o conjunto A1, deixa eu colocar em azul. Eu tenho o conjunto A1, o conjunto A2 e o conjunto A3, tá? Aí aqui eu estou simulando alguém que confundiu as coisas, tá? E achou que podia usar a propriedade só porque a interseção dos três é vazia, né? E se eu fizer A1 interseção A2 interseção A3, vai dar vazio, tá? Por quê? A interseção desse com esse vai dar o conjunto 2, interseção com o conjunto 5 é vazio. Então, ó, se eu me confundisse e falasse assim, os três têm interseção vazia, eu posso usar a decomposição em soma de probabilidades. Aí o que eu teria no fim do dia? Eu teria isso aqui, ó. P de A2, não, P de 2, 3, mais P de 2, 4, mais P de 5. Isso aqui me daria 2 elementos, então a probabilidade 2/6, mais 2 elementos 2/6, mais um elemento 1/6. Tá? Esse 6 aqui porque o ômega tem 6 elementos. Tá? Tudo bem? Então isso aqui daria 5/6. Ou seja, está errado. Né? Porque eu só tenho 4 elementos, né? Essa probabilidade aqui deveria ser igual a 4/6. Tá? E da onde veio o erro? Bom, o erro veio da minha confusão, né? De eu achar que porque a interseção é nula, é vazia, então eu posso separar somando, calcular a probabilidade da união somando as probabilidades de cada evento. Não posso. Eu só posso fazer isso porque eu tenho, só posso fazer isso se eu tiver exclusão mútua 2 a 2, tá? E aí dá para ver por que dá problema, né? Por que dá problema? Bom, porque se eu fizer essa separação aqui, na hora de eu contar os elementos, aqui eu tinha 4 elementos. Mas se eu for contar todo mundo que aparece aqui e somar, eu vou estar contando 2 duas vezes. Ó. Ele está aqui e também está aqui. Por isso que dá problema. Por isso que eu tenho que ter cada par de conjuntos. Não pode ter ninguém em comum, porque se tiver, eu vou contar 2 vezes e aí vai dar problema na hora de eu olhar a união. Tá? Então o problema decorreu daqui. Como esse A1 e o evento A2 têm elemento em comum, então se eu separar assim, eu vou contar 2 vezes esse elemento em comum e aí vai dar problema. Eu deveria contar os elementos uma vez só, tá bom? Então é isso. Vamos lá, prosseguindo com o princípio da inclusão e exclusão, a gente vai olhar algumas probabilidades de uniões, tá? Nota que a propriedade que eu mostrei anteriormente, ela dizia o quê? Que se o A1 interseção A2 fosse vazio, valeria isso aqui, ó, sem essa parte, né? Então, nota que eu só poderia usar essa decomposição aqui se A1 e A2 fossem mutuamente exclusivos, ou seja, só se eu tiver uma situação assim, ó, A1, A2, tá? Mas isso não é nem sempre acontece isso. Às vezes eu tenho interseção não vazia. Às vezes eu tenho A1 e às vezes eu tenho A2 com interseção não vazia, tá? Então, essa propriedade ela é mais geral que a anterior, tá? Por que é mais geral? Porque ela vale independente do A1 e o A2 terem interseção vazia ou não, tá? Se eles tiverem interseção vazia, o que vai acontecer? Se eu tiver A1 interseção A2 igual ao vazio, então essa propriedade aqui, essa probabilidade vai ser igual a zero.
Então, esse cara vai sumir e vai ficar com a fórmula que eu já conheço, tá bom? Então, essa fórmula aqui é mais geral. Ela vale tanto se o A1 e o A2 forem com interseção vazia ou se não tiverem interseção vazia. E como é que a gente deduz que vale isso aqui? Bom, a gente pode usar o diagrama de Venn. Então, aqui a gente tem conjunto A1, aqui a gente tem um conjunto A2, tá? E eu quero a união de A1 com A2, ou seja, eu quero tudo isso aqui. Como é que eu posso fazer a união? Eu vou colocar aqui, ó, em azul o P de A1 e vou colocar em verde P de A2. Então, quando eu somar o P de A1, eu vou estar somando essa areazinha com essa areazinha. Quando eu somar o P de A2, eu vou estar somando essa areazinha com essa areazinha daqui. Ora, essa soma está contando duas vezes a interseção. E eu quero contar uma vez só, para dar a união aqui corretamente. Então, eu tenho que subtrair uma vez a interseção, né? Isso aqui é o P de A1, interseção A2. Tá? Então, eu tenho que subtrair uma vez esse elemento, e aí vai ficar certinho, porque aí eu me livro de um desses pontos aqui. Tá? E aí, beleza. Cada região está sendo contada uma vez só. Tá? Bom, e se eu fizer para 3 regiões? Bom, para 3 regiões é análogo. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para a gente verificar. Tá bom? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, ó, eu vou colocar aqui em, sei lá, laranja, eu vou colocar os 3 eventos. Eu estou chamando de A, B e C. Então, aqui A, B, C. Tá? Aqui está o ômega. Então, o que eu quero fazer? Eu quero contar A, união B, união C. Então, eu quero contar tudo que está aqui dentro dessas 3 bolinhas. E contando uma vez só cada um. Então, olha, se eu pegar... Aqui eu vou escrever P de A, união B, união C, igual a... Eu vou pegar esse azulzinho aqui, P de A. Quando eu fizer P de A, eu estou contando essas regiões. Mais P de B. Quando eu fizer P de B, eu estou contando essas regiões. Mais. Aí eu vou passar para a linha de baixo, tá? P de C, e aí eu estou contando essas regiões. Né? Aí o que acontece? Bom, beleza. Aí eu consegui cobrir tudo, mas deu um monte de problema, porque tem várias regiões que tem mais de um pontinho, estão sendo contadas mais de uma vez. Então, olha só, primeiro, vamos notar que essa região aqui, essa, eu tenho que me livrar dos azuis, né? Vamos supor, dos verdes, tá? Então, como é que eu me livro dos verdes? Eu faço menos P de A interseção B, correto? Porque quando eu tirar o A interseção B, eu vou tirar exatamente essa área. Aí vai ficar certo. Essa região e essa aqui estão corretas, com um pontinho só. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa nos vermelhos. E como é que eu tiro os vermelhos? Bom, posso tirar os vermelhos, né, fazendo menos A interseção C, eu vou tirar esse e esse. Então, menos P de A interseção C. Esse mais aqui, eu estou colocando só para ir para a linha de baixo. Ok, agora só tem um problema. Agora eu tenho esse pontinho vermelho aqui, e aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Então, para eu remover esse, eu posso remover, por exemplo, fazendo menos P de B interseção C. Só que aí, fazendo isso, olha, eu excluo esse ponto que estava ali, porque, enfim, né? Ele também está na interseção de B com C. Então, essa parte ficou vazia. Como ela ficou vazia, eu tenho que acrescentar ela uma vez. E essa parte que ficou vazia é A interseção B, interseção C. Tá bom? Então, olha só, vê que deu certinho o que estava aqui embaixo. Tá?
P de A mais P de B mais P de C, menos P de A interseção B, menos P de A interseção C, menos P de B interseção C. Menos P de A interseção B, menos P de A interseção C, menos P de B interseção C, mais P de A interseção B interseção C. Por isso que chama princípio de inclusão e exclusão. Por quê? Porque você vai incluindo os elementos, né, tipo P de A mais P de B mais P de C, aí você vai ter várias regiões contadas duas vezes, então você tem que excluir essas que foram contadas duas vezes, aí depois você vai ficar com uma região vazia, vai ter que incluir de novo. Então é sempre esse princípio de ir tirando e colocando, tá? Você tira algumas, coloca algumas regiões, aí vai contar duas vezes, tira o que contou duas vezes, e assim sucessivamente. Então, por isso é inclusão e exclusão, tá bom? Bom, e aí a gente vai falar também das leis de Morgan, tá? Que relacionam a união com a interseção, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e gravo essa parte no próximo vídeo.